Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o tema vai ser quadrinhos. A revista que eu separei para o nosso bate-papo de hoje aqui é Lendas do Universo DC, Kamandi Volume 1. Estou aqui com a edição da Panini com aproximadamente aí 152 páginas, capa cartonada, que vai reunir as primeiras 6 edições da série criada e desenhada por Jack Kirby e publicada originalmente em 1972. Algumas informações gerais básicas antes de a gente mergulhar aqui nas histórias. A revista do Kamandi, ela durou 59 edições, tá? Mas o Kirby, ele só participou até o número 40. A maioria delas desenhando e escrevendo, depois ele só desenhou mais alguns números até que saiu completamente. Foi na época que ele saiu da DC e voltou para Marvel, né? Mas ficou na revista até a edição 40, que provavelmente vai ser o material que vai ser republicado aqui nessa coleção, beleza? E assim, o que a gente tem para comentar sobre o Kamandi? O Kamandi é mais uma prova de por que Jack Kirby é considerado o rei dos quadrinhos. Ele é sempre uma explosão criativa. Às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo assim, mas ele sempre cria histórias e personagens instigantes e interessantes em alguma medida. E do que trata aqui o Kamandi? Deixa eu começar a mostrar aqui um pouquinho da revista para vocês e a gente vai continuando o nosso bate-papo. Ah, uma coisa interessante, olha só. A introdução aqui vai ser essa Quando o Kirby me ligou, que vai ser escrita pelo Mike Royer, que é arte finalista não só dessas edições aqui do Kamandi, mas de vários outros trabalhos do Kirby. E aqui ele vai contar justamente como começou essa relação dele com o Jack Kirby, né, e como é que era a convivência deles, o estilo de trabalho e tal. Bem interessante para quem curte bastidores de quadrinhos, né? E claro, muito relacionado aqui com o Kamandi, que foi o primeiro trabalho dos quadrinhos que eles fizeram juntos, né? O Kirby escolheu especificamente o Mike Royer porque achou que era aquele que conseguia arte finalizar melhor o trabalho dele, né? Enfim, mas vamos lá. Começando aqui o Kamandi, olha, se você já é fã de ficção científica e tal, e filmes mais antigos, com certeza você deve ter lembrado de alguma coisa vendo essa Estátua da Liberdade aqui meio destruída e tudo mais, tal. Se você é da galera das antigas, provavelmente você deve ter lembrado de Planeta dos Macacos, né? Aquela versão clássica lá. Isso tem alguma coisa a ver com Kamandi? Tem tudo a ver com Kamandi. Por quê? Como é que essa série surgiu? Na época, a DC estava correndo atrás de conseguir os direitos para adaptar Planeta dos Macacos, né, para os quadrinhos. Como a negociação acabou não dando certo, chegaram pro Kirby, né, e disseram, olha, Kirby, é o seguinte, a gente queria fazer isso, não rolou, desenrola aí pra gente, você consegue bolar alguma série nessa pegada, nessa toada? E o Kirby, que não tinha visto os filmes até então, segundo as informações oficiais, criou o Kamandi, e a ideia é bem semelhante, é basicamente meio que a mesma coisa, porque o que aconteceu? Esse mundo que a gente está vendo aqui do Kamandi é o que eles chamam de mundo DD, depois do desastre. A série nunca explicou exatamente o que seria esse desastre, mas o lance é que todo o planeta Terra foi reformulado de alguma maneira, né, e houve uma certa inversão das coisas. Os seres humanos, que eram a espécie dominante, evoluíram e passaram a ter um comportamento quase que animalesco. Animalesco na sua grande maioria. Alguns outros ali conseguiram ficar um pouco acima disso. Os animais, por outro lado, evoluíram para ocupar o lugar que antes era dos humanos. Ou seja, desenvolveram a fala, a tecnologia, que não é uma tecnologia tão complexa quanto a gente tinha, né? Mas eles são a espécie dominante e conseguiram dominar algum tipo de tecnologia que vai deixar ele mais ou menos num patamar tecnológico de uma idade média, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, o Kamandi cresceu a parte de tudo isso porque ele foi criado num bunker. Deixa eu mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha, a gente vai ter aqui, toda vez que os humanos aparecem, é tipo assim, vivendo na natureza e tal, como animais, basicamente, sendo incapazes de raciocínio e de fala, né? E o Kamandi viveu a parte disso porque ele foi criado num bunker, que é chamado Comando D, e supostamente daí vem o nome dele, né? Kamandi seria uma corruptela do Comando D. E ele foi criado pelo avô, e lá ele aprendeu como era o mundo antes do desastre, através de filmes, livros, revistas, esse tipo de coisa. Até que chega o momento dele, né, de sair e explorar o mundo. E aí é que ele vai perceber como as coisas mudaram. Então o primeiro encontro que ele vai ter, olha, é com um homem-lobo. E ele fala e tal, e é engraçado esse lance do Kamandi, dessa inversão, porque toda vez que algum animal desse, né, que hoje em dia já são capazes de raciocínio e tudo mais, encontra com o Kamandi, eles se surpreendem. Poxa, esse animal aí consegue falar e tal, não sei o que. Então essa inversão do comportamento, da visão que nós temos dos animais, é interessante também. Então conforme ele vai explorando esse mundo depois do desastre, ele vai percebendo várias modificações. Então, por exemplo, a gente tem cachorros humanos, né, tigres, né, o lobo que eu mostrei, ratos que vão aparecer aqui na frente, macacos, ou seja, vários tipos de animais que hoje em dia tomaram o local
da raça humana. E aqui a gente tem um primeiro vislumbre, claro, centrando nos Estados Unidos, né? Mas como ficou ali o mundo depois do desastre. Então esse é o mundo que o Kamandi vai explorar nas aventuras dele. E aqui, olha só, a gente já tem... E o traço do Kirby, na minha opinião, nessa série do Kamandi está muito bacana. Mike Royer também fez um trabalho excelente, olha. A gente vai ter aqui os ratos, né? E basicamente é isso. A trama vai se desenrolando com o Kamandi explorando esse novo mundo, descobrindo quais são as diferenças que existem para o mundo que ele aprendeu, né, como era antes, e claro, se metendo em uma série de enrascadas e confusões ali. Às vezes ele ainda encontra alguns humanos, olha, que preservaram a sua inteligência aqui e ali, mas é tipo aquela coisa episódica, né? Cada número ele vai descobrindo alguma coisa nova, descobrindo uma partezinha nova, um pedacinho do quebra-cabeça e tudo mais. Muito embora na série clássica o motivo, né, ou os detalhes do desastre nunca tenham sido explicados. Aqui a gente vai ter um texto do Kirby, que eu imagino que tenha sido publicado em alguma das revistas, né? Justamente ele explanando um pouquinho melhor o que ele quis passar, quais são as ideias dele para a série e qual é a toada que ele enxerga no Kamandi, né? Aquela mistura de ação com sci-fi, com mundo pós-apocalíptico e tudo mais. E o Kirby, ele era mestre nisso, né? Ele tinha essa questão da explosão criativa, de ter aquelas coisas épicas e grandiloquentes e tudo mais. E outra coisa que é comum na série do Kamandi, como diversas outras que ele criou, tanto para Marvel quanto para DC, é o seguinte: originalmente, o mundo do Kamandi não seria o universo DC regular. Claro, né? Então ele se passa num futuro que não é especificado quanto tempo no futuro, mas ele não teria nenhuma relação com o universo DC regular. Tanto que, olha, em uma das histórias, olha, entre os escombros do antigo mundo, o Kamandi encontra aqui um antigo gibi do Etrigan, né, do demônio, que também foi criado pro Kirby pela DC. Então tem essas referênciazinhas, né? Eles estão aqui tipo num shopping, né, abandonado e tal, não sei o quê. Mas tudo isso para simbolizar que não era um universo DC. Mas como também invariavelmente aconteceu sempre na vida do Kirby, as editoras dão um jeito de contornar isso, né? Especialmente depois que ele sai do título. Mas mesmo antes, várias explicações e supostas conexões com outras obras do Kirby foram feitas a partir do Kamandi. Então, só para citar algumas, depois criaram teorias de que, na verdade, o Kamandi teria um parentesco com o Omak, que é um outro personagem criado pelo Kirby para DC, né? Que esse avô dele seria o Omak, que é uma outra série que ele criou que também se passa no futuro. Então o futuro do Kamandi seria além do futuro do Omak, né? Depois que aquela civilização decaiu e tudo mais. Outras teorias diziam que o Kamandi é o Jed Walker, né? Que é o garoto que acompanhava a versão do Sandman do Kirby, que eu também já comentei aqui no canal, né? Enfim, diversas outras referências que foram sendo jogadas aqui e ali. E em um momento da série, mais pra frente, que eu acho que até vai entrar nessa republicação, o Kamandi encontra uma parte do uniforme do Super-Homem, né? E assim, fica naquela dúvida, na verdade existiu o Super-Homem, aquilo é só uma fantasia e tal, mas de uma maneira ou de outra, pequenas relações foram sendo feitas entre a série do Kamandi e o universo DC regular, e depois, claro, com o passar das décadas, isso foi sendo estreitado e reaproveitado por outros criadores, enfim. Outra figura de destaque na série é o Tuftan, esse Homem-Tigre, que vai ser um dos companheiros recorrentes do Kamandi, olha. Aqui ele tá colocando um prato de leite pro Kamandi beber, né, e tal, tipo aquele tratamento, tratando o Kamandi como se ele fosse o animal de estimação, né, como se ele fosse o gato. Né? Então, enfim, tem vários lances desses ao longo da série que são bem interessantes. E olha que a gente está só no início aqui, né? Mas essas sacadas do Kirby e essas inversões assim são bem legais e dão um toque diferenciado para a série, né? E no finalzinho aqui na última edição, olha, a gente vai ter aqui, última edição deste volume, né? A gente vai ter a presença da Flor, que se torna uma companheira de viagem do Kamandi, né? Ela é uma humana que consegue ali concatenar algumas palavras e tudo mais, não tem um comportamento tão animalesco quanto o resto, né? Mas acredito que ela não seja uma personagem tão recorrente assim na série, pelo menos eu não me recordo de outras histórias com ela, né? Mas assim, é uma pegada interessante, são histórias repletas de ação, repletas de aventura e com essas pequenas sacadas do Kirby, assim, né? Vira e mexe, o Kamandi é sempre relembrado da condição dele de animal, né? Ou de animal de estimação, alguma coisa assim. E só um último detalhe pra gente já ir encaminhando pro final. Essas histórias dessa primeira edição aqui, a maioria delas é inédita no Brasil, tá? Eu pesquisei rapidinho e o Kamandi, ele tinha sido publicado antes, essas histórias clássicas, lá em 79, 1980. Ele teve uma revista ainda pela Ebal, que durou apenas 7 números. Agora, não me perguntem por quê. O primeiro número trouxe o início da série, né? O Kamandi número 1, beleza? Mas os outros números já pularam direto para a revista 47 para frente. Ou seja, toda a fase do Kirby foi pulada. Publicaram apenas a primeira edição e depois já seguiram para uma fase em que o Kirby não estava mais no título. Sendo assim, aqui
temos 5 histórias inéditas e a republicação do primeiro número do Kamandi. Os outros volumes da coleção já estão saindo, então provavelmente a gente vai acompanhar toda a fase do Kirby aqui. Eu acho que é uma história que merece a sua atenção. Se você é fã do Kirby, se você é fã de Planeta dos Macacos, se você é fã dessas histórias de mundo pós-apocalíptico, com certeza tem coisas e ideias interessantes aqui para você curtir, para você aproveitar, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a sugestão. Quem acompanhou o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, o que vocês acham dessas histórias do Kamandi? Já leram? Ficaram curiosos para ler? Vamos seguir conversando aí nos comentários e a gente se encontra na próxima resenha.